Prepare seu coração porque esse reencontro vai te emocionar. Ela acordou com um grito que nem era dela. Um grito preso há 22 anos na garganta de outra mulher. Esse foi o pensamento que atravessou a mente de Laura Vasconcelos, repórter, ao abrir o envelope pardo deixado na porta do jornal. Lá dentro havia uma foto amarelada. Uma menina de uns 6 anos, suja de fuligem, olhos arregalados de medo, sentada no banco de trás de uma caminhonete velha. Ao fundo, dava para ver um clarão alaranjado no céu, fogo, e junto com a foto apenas uma frase escrita à mão, tremida: "Procure pela menina que nunca voltou para casa." Laura sentiu um arrepio subir pela nuca. Virou a foto. No verso, outra palavra, quase apagada pela passagem do tempo: Júlia. Se você está gostando da história, se inscreva no canal e deixe seu like. O relógio marcava 3 da manhã, quando Ana Ribeiro acordou gritando o nome da filha. Tinha sido o mesmo sonho de sempre. Fogo, fumaça, um quarto pequeno, uma janela quebrada e a silhueta de uma menininha sentada no telhado, chorando. Ela acordou suando, o peito arfando, as mãos tremendo. Há 22 anos era assim. Todos os médicos chamavam de trauma, pesadelo recorrente, resquício do incêndio que destruiu sua casa e sua vida na mesma noite. Para Ana, não era só um sonho, era memória. Levantou da cama devagar. Os pés doíam do plantão da noite anterior. Aos 49 anos, o uniforme de auxiliar de enfermagem já não caía tão confortável no corpo cansado, mas era o que ela tinha. Era o que a mantinha de pé. Foi até a pequena estante da sala e pegou uma moldura gasta. A foto mostrava uma menina de 6 anos, com trancinhas e um vestido simples. Olhos vivos. Um sorriso faltando um dente da frente. Júlia. "Onde você está, meu amor?" sussurrou, encostando a testa no vidro. "Onde foi que te esconderam de mim?" Porque para Ana uma coisa sempre esteve clara. Se o corpo nunca apareceu, a esperança também não. Na redação do jornal, enquanto o amanhecer tingia o céu de cinza, Laura pesquisava freneticamente no computador. Incêndio, menina desaparecida, Júlia, 2003. E ali, no meio das matérias antigas, a manchete surgiu cortando o ar. Mãe sobrevive a incêndio, filha desaparece. Polícia acredita que corpo foi consumido pelas chamas. Havia uma foto de jornal. Ana mais jovem, sentada numa cadeira de hospital, parte do rosto enfaixado, olhar perdido. E ao lado, a foto da menina, Júlia Ribeiro, 6 anos, desaparecida. Laura colocou a foto antiga ao lado da foto anônima que tinha recebido. Mesmo cabelo, mesmo formato de rosto, mesmos olhos assustados. A diferença é que, na foto do jornal, Júlia estava viva antes do incêndio. Na foto do envelope, estava viva depois dele. "Meu Deus!" sussurrou Laura. Ela saiu de lá. E alguém a levou. Horas depois, Laura caminhava pelo corredor claro e silencioso do hospital público. Perguntou na recepção, subiu de elevador, seguiu o som de carrinhos metálicos e passos apressados. "Ana Ribeiro, auxiliar de enfermagem." Ela confirmou. "Sala 12, ala de cuidados paliativos", indicou a recepcionista. Laura parou na porta. Viu uma mulher de costas, ajeitando o lençol de um senhor idoso. Cabelos presos, corpo cansado, mas delicadeza nos gestos. Esperou ela terminar e então... "Dona Ana?" A mulher se virou. Os olhos eram os mesmos da foto antiga, só que mais fundos, mais cheios de coisas que ninguém via. "Sim, pois não?" Laura respirou fundo. "Eu sou jornalista. Meu nome é Laura Vasconcelos. Estou investigando um caso antigo. Sobre a sua filha." A expressão de Ana mudou na hora. Era uma mistura de esperança e exaustão. De quem já tinha ouvido isso outras vezes e aprendido que, na maioria delas, era só curiosidade alheia. "Já faz muitos anos," ela disse, enxugando as mãos no jaleco. "A polícia a arquivou. Disseram que não tinha mais o que fazer. Talvez agora tenha." Laura abriu a pasta e estendeu a foto. "A senhora já viu isso aqui?" Ana começou a responder mecanicamente. "Eu já vi tantas fotos dela na minha..." Parou. Os olhos dela travaram na imagem. O rosto da menina suja, assustada, no banco de trás da caminhonete. As mãos de Ana começaram a tremer. Isso é montagem?" A voz saiu falha. "Isso é alguma crueldade?" "Não. Recebi isso anonimamente no jornal. Sem remetente. Sem explicação. Só com o nome Júlia atrás.
Uma lágrima escorreu sem pedir licença. Ana levou a mão à boca, como se fosse vomitar a dor que segurou tanto tempo. Ela saiu de lá, murmurou quase sem ar. Ela estava viva, e alguém levou a minha filha embora. A foto escorregou das mãos dela e caiu no chão. Laura se abaixou, pegou de volta e falou com cuidado. Dona Ana, se essa foto for real, e tudo indica que é, alguém sabe o que aconteceu com a sua filha naquela noite, e essa pessoa não quer mais carregar isso sozinha. Por que agora? Ana perguntou com raiva e desespero. Depois de tanto tempo? Depois de eu ter enterrado metade de mim naquele dia? Laura fitou a mulher. Talvez porque, ela disse com delicadeza, a senhora esteja prestes a recuperar a outra metade. Do outro lado da cidade, uma jovem prendia o cabelo na frente do espelho. Na certidão de nascimento, o nome era Clara da Silva Nogueira. Na boca de quem chamava era só Clara, mas dentro dela havia um eco estranho, como se esse nome fosse uma roupa emprestada que nunca caiu completamente bem. Aquele dia seria igual a todos os outros. Ônibus lotado, supermercado cheio, clientes apressados, salário contado. Ela saiu do banheiro, ajeitando a camisa simples do uniforme. Na sala, a TV estava ligada num programa qualquer. Na cozinha, uma mulher mexia o café. Anda, Clara, gritou Lourdes, a mãe adotiva, sem tirar os olhos da panela. Vai se atrasar para o mercado. Já tô indo, mãe, respondeu Clara, calçando o tênis. Lourdes olhou rápido para ela, como sempre fazia, uma conferida de cima a baixo. Amarra esse cabelo direito, menina, sempre com esses fios caindo na cara. Parece que vive com a cabeça em outro lugar. Clara sorriu de canto. Vivia mesmo. Não sabia bem onde, mas vivia. Hoje eu fecho o caixa, comentou. A gerente disse que talvez me efetive de vez. Lourdes fez um som neutro. Só não cria muita esperança. Mundo não é amigo de ninguém. Clara foi até ela, deu um beijo rápido no rosto. Tchau, mãe. Lourdes segurou a mão dela por um segundo a mais. Cuidado com quem você dá ouvido, Clara. E não vai ficar ouvindo história triste por aí. Clara achou o comentário estranho, mas deixou passar. Desceu as escadas, pegou o ônibus, viu a cidade passando pela janela. Tinha um buraco constante dentro dela que ela não sabia nomear. Um vazio em forma de antes. Como se tivesse existido uma vida anterior que alguém apagou. No meio do expediente, já cansada de passar código de barras, Clara foi para o refeitório com sua marmita. Sentou-se ao lado de Tainá, colega de caixa. Você viu o que vai passar no jornal hoje? Perguntou Tainá, a boca cheia de salgadinho. Não. Caso de menina desaparecida, minha mãe falou. Diz que é de um incêndio antigo. Uma menina que acharam que tinha morrido, mas parece que tem foto nova, prova nova. Adoro essas coisas. Clara parou com o garfo no ar. Incêndio. Menina desaparecida. Um flash atravessou a mente dela. Fumaça. Calor. Voz gritando ao longe. Ela engoliu em seco. Incêndio. Repetiu tentando parecer casual. Tainá deu de ombros. Sei lá. Depois eu vejo. Essas histórias são pesadas. Mas viciei. Clara riu sem graça. Mas por dentro, algo tremia. Não era a primeira vez que palavras como incêndio, criança, desaparecida, acionavam alguma coisa nela. Desde pequena, tinha sonhos confusos com fogo e alguém chamando um nome que ela nunca conseguia ouvir inteiro. Mas Lourdes sempre dizia, coisa de cabeça, para de inventar drama. Ela chegaria em casa naquele dia achando que ia só jantar, deitar e rolar o feed do celular. Mas o passado tinha outros planos. Naquela noite, Lourdes cozinhava macarrão enquanto a TV fazia barulho na sala. Clara jogou-se no sofá, cansada, sem muita atenção para a tela. Até que ouviu. E hoje, no nosso quadro de casos não resolvidos, uma história que comoveu a cidade em 2003. A menina Júlia Ribeiro, desaparecida após um incêndio. O garfo caiu da mão de Lourdes dentro da panela. Clara levantou os olhos para a TV. Apareceu a foto de uma garotinha de trancinhas e sorriso aberto. O coração de Clara disparou. Ela não sabia por quê, mas parecia estar olhando para uma foto de si mesma, num tempo que sua memória não alcançava. Mãe, murmurou. Você viu? Lourdes não respondeu. Estava parada, pálida, com a mão tremendo em cima do fogão. Na TV, o repórter continuava. Na época, a polícia concluiu que o corpo da criança poderia ter sido consumido pelas chamas.
Mas agora uma nova foto anônima reacende a investigação. A imagem mudou. A foto da caminhonete. A mesma foto que Laura tinha na pasta. A menina suja, assustada, viva após o incêndio. Clara levou a mão à boca, porque não era só uma sensação. Ela lembrava daquele banco de carro, da textura do tecido, do cheiro de gasolina misturado com fumaça. Uma memória veio em flash, mãos grandes a puxando, uma voz grave dizendo: "Agora você está segura." Ela engoliu em seco. "Mãe!" repetiu a voz tremendo. "Quem é essa menina?" Lourdes avançou até a TV e, num gesto brusco, desligou. "Chega! Não quero essa desgraceira dentro de casa." "Mas eu quero ver." Clara levantou. Eu senti... Sentiu o quê?" Lourdes se virou, os olhos arregalados, nervosa demais para parecer só irritação. "Para com isso, Clara. Isso é coisa de televisão. Não tem nada a ver com a gente." Clara encarou a mãe. "E se tiver?" Silêncio. Um silêncio pesado, denso, cheio de coisas não ditas. "Você..." Clara murmurou, com a voz baixa. "Nunca me contou direito como eu vim parar com você. Nunca teve foto minha de bebê. Sempre que eu pergunto, você muda de assunto. Agora aparece uma menina que eu nunca vi num incêndio e eu sinto como se fosse comigo." Os olhos de Lourdes encheram d'água. "Amanhã a gente conversa", disse sem firmeza. "Hoje não. Hoje eu não aguento." "Não." Clara deu um passo à frente. "Eu esperei a vida toda. Eu tenho o direito de saber quem eu sou." Antes que qualquer uma pudesse dizer outra palavra, a campainha tocou. As duas se entreolharam. Lourdes limpou rapidamente o rosto, tentando recuperar a postura. Clara foi até a porta, olhou pelo olho mágico, uma mulher com uma pasta na mão, e atrás dela, um cinegrafista. Clara abriu só uma fresta. "Pois não. Boa noite." Laura sorriu de forma profissional, mas o olhar era gentil. "Você é a Clara?" "Sou. Eu sou a repórter que está investigando o caso da menina do incêndio. Posso falar com você um instante?" Lourdes apareceu atrás de Clara, rápido. "Não pode", disparou. "Minha filha não tem nada a ver com isso. Some daqui com câmera e tudo." Laura respirou fundo. Deixou o cinegrafista no corredor e ergueu as mãos, mostrando que não estava em modo matéria. "Eu não vim para expor ninguém, vim porque acredito que a história da sua família está ligada a esse caso e porque talvez esteja na hora de parar de fugir." Clara sentiu o chão tremer sob os pés. Lourdes, trêmula, murmurou: "Por favor, Clara, fecha essa porta." Mas antes de fechar, a jovem viu uma foto sendo deslizada na fresta. A foto da caminhonete. Os olhos da Clara se encheram de água, porque quanto mais olhava, mais lembrava. Mãos tremendo, banco áspero, choro preso. Eu conheço isso", sussurrou. Laura a encarou com seriedade. "Porque você estava ali." Lourdes levou a mão ao peito. Não. Chorou baixinho. "Não faz isso." Mas era tarde demais. Uma rachadura apareceu no muro de silêncio que levou 22 anos para ser construído. E pela primeira vez, Clara sentiu a palavra que tinha medo até de pensar. "E se eu for essa menina? E se eu for Júlia?" As três estavam na sala. Laura de um lado, Clara sentada no sofá apertando a foto nas mãos, Lourdes em pé, andando de um lado para o outro. "Eu nunca quis te machucar", Lourdes repetia, chorando. "Eu só queria ser mãe, só isso." "Então me conta", pediu Clara com a voz trêmula. "A verdade, toda ela, sem esconder nada." Lourdes respirou fundo, como quem se prepara para arrancar um curativo antigo que grudou na pele. "Naquela noite", começou ela olhando para o chão, "um homem apareceu aqui, desesperado, com você no colo. Você estava suja, com uns arranhões, chorando como se o mundo tivesse acabado. Ele disse que seus pais tinham morrido num incêndio, que você não tinha ninguém, que se não fosse ele você ia queimar junto." Laura manteve silêncio, apenas observando. Lourdes continuou. "Não tinha filhos. Nunca pude ter. E aí eu vi você. E pensei que talvez fosse, sei lá, um presente de Deus. Uma chance. Eu sabia que o certo era chamar a polícia, mas eu não chamei." Clara fechou os olhos com força. "Depois de uns dias começaram a falar do incêndio na TV. Lourdes prosseguiu. Falaram de uma menina desaparecida que não tinham achado o corpo. Eu olhei para você e soube. Soube que era a mesma menina. As lágrimas caíam sem ela limpar. Eu quase te levei na delegacia. Quase. Mas eu tinha medo. Medo de te perder.
Medo de eles acharem que eu tinha feito algo errado. E medo de você ser devolvida para alguém que não te quisesse. Então eu calei. E meu nome? Clara perguntou, com um fio de voz. Sempre foi Clara? Lourdes hesitou. Esse segundo de silêncio respondeu por ela. Não foi, né? Clara murmurou. Lourdes balançou a cabeça. Quando você chegou, tinha uma pulseirinha no seu pulso, com outro nome. Mas eu não suportava a ideia de te perder para esse nome. Então, guardei. E te chamei de Clara. Laura interveio. Que nome estava na pulseira? Lourdes levou um tempo até responder. Júlia. Clara sentiu um choque físico. Era como se uma parte dela, que sempre ficou em silêncio, finalmente tivesse ouvido o próprio nome. Antes que pudesse reagir, o interfone tocou. As três se sobressaltaram. Clara foi até o aparelho e apertou o botão. Alô? Uma voz masculina, rouca, nervosa. Clara, é você? Ela gelou. Quem é? Do outro lado da linha, um silêncio cheio de culpa. É o Rogério. Eu fui quem te tirou do fogo e... Quem devia ter te devolvido para sua mãe? Tô na frente do prédio. Preciso te entregar uma coisa. A mão de Clara ficou suada. Quem é esse? Sussurrou Laura, aproximando-se. Ele... Lourdes murmurou assustada. É o homem que trouxe você para mim. Lá embaixo, encostado numa caminhonete verde escuro, um homem de meia idade tremia com um envelope pardo na mão. Quando viu Clara se aproximando com Laura ao lado, o coração dele quase parou. Meu Deus, ele murmurou. Você cresceu. Você me conhece? Clara perguntou, apertando o envelope que ele entregou. Rogério engoliu seco. Eu carrego você comigo há 22 anos. Mesmo sem poder, mesmo sem coragem, fui eu que te tirei da casa em chamas. Mas eu devia ter te levado de volta para sua mãe. E não levei. Não havia justificativa que coubesse naquela frase. Por quê? Clara perguntou, a voz rasgando a garganta. Por que você não me devolveu? Eu tinha medo, ele disse, com a sinceridade marcada no rosto. Medo de ser preso. Medo do seu pai. Medo da polícia. Medo da verdade. E quando procurei sua mãe no hospital, o irmão dela disse que você tinha morrido, que não tinha mais nada a fazer. Laura arregalou os olhos. O irmão dela? Sim, Rogério assentiu. Ele disse que a família não queria se envolver, que era para eu seguir minha vida, mas eu nunca consegui. Clara segurou o envelope com mais força. O que tem aqui dentro? Tudo, ele respondeu. A pulseira com seu nome, a cópia da certidão original, uma carta para você. E um endereço. Endereço de quê? Laura perguntou. Rogério respirou fundo. Da casa onde sua mãe mora hoje. No dia seguinte, Júlia, agora com o nome pulsando dentro dela, estava em frente à porta de um quarto de hospital. No corredor, luz branca, cheiro de desinfetante e passos apressados. Atrás dela estavam 3 pessoas. Lourdes de cabeça baixa, coração apertado. Rogério com os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Laura, segurando o gravador no bolso, mas sem intenção de apertar REC. Algumas histórias eram maiores que qualquer matéria. Na mão de Júlia, a pulseirinha infantil com o nome gravado, Júlia. Ela a prendeu no próprio pulso, respirou fundo e entrou. Hannah estava sentada na cama, encarando a janela, perdida na luz do fim de tarde. O lençol cobria as pernas, o cabelo preso de qualquer jeito, olheiras profundas. Ela virou o rosto devagar ao ouvir a porta. No início, não entendeu. Viu apenas uma jovem parada ali, mas havia algo naqueles olhos, algo na forma do rosto, algo no jeito de segurar o próprio corpo, como se o passado tivesse entrado pela porta. Pois não? Ela perguntou, sem conseguir disfarçar a curiosidade. Júlia deu 2 passos para dentro. As lágrimas já nublavam a visão. A voz saiu trêmula, pequena. Eu não sabia como começar. Então, vim assim. Ana franziu o senho. Moça, você... Júlia ergueu o pulso. A pulseirinha brilhava na luz fraca. Ana congelou. O mundo inteiro parou. Onde você conseguiu isso? Ana sussurrou, a mão indo automaticamente ao peito. Júlia aproximou-se um pouco mais. Disseram que era minha. O silêncio que se seguiu doeu nos ossos. Os olhos das duas se encontraram de verdade. Foi como se o tempo voltasse 22 anos em um segundo. Ana levou as mãos à boca, tremendo. Júlia, ela murmurou, em choque. É você? A jovem finalmente deixou as lágrimas caírem. Mãe.
A palavra atravessou o ar como um trovão manso. Ana desabou em choro. Minha filha, repetia, como se precisasse se convencer de que aquilo era real. Eu sabia que você estava viva. Eu sentia, eu... Ela tentou se levantar da cama, mas as pernas não obedeceram. Júlia correu, se jogou no abraço. Foi um abraço estranho, desajeitado, porque as duas, de alguma forma, estavam se conhecendo e se reconhecendo ao mesmo tempo. Mas em segundos virou um abraço certo, um encaixe perfeito de corpos que se procuraram por mais de metade de uma vida. Me perdoa. Júlia chorava. Eu cresci sem saber quem eu era, sem lembrar de você. Me perdoa por ter demorado tanto. Ana segurou o rosto da filha com as duas mãos, fazendo-a olhar diretamente em seus olhos. Você não tem nada para se desculpar. Nada. Você era uma criança. Você só foi levada. Ela tocou a pulseira. Eu achava que isso tinha queimado junto com você. Sussurrou com dor e doçura misturadas. Nunca, Júlia respondeu. Ficou guardada, esperando o dia de voltar para o pulso certo. As duas riram no meio do choro. Lá fora, no corredor, Lourdes chorava encostada na parede. Rogério enxugava as lágrimas disfarçando com a mão. Laura apenas observava, engolindo um nó na garganta. Algumas histórias não pedem clímax cinematográfico. Elas pedem silêncio. Silêncio para ouvir coração batendo junto de novo. Minutos depois, Júlia fez um gesto com a mão. Tem gente que precisa entrar, disse ela, respirando fundo. Ana franziu o senho. Gente? A porta se abriu devagar. Lourdes entrou primeiro. Olhar baixo, culpa pesada nos ombros, mãos entrelaçadas, nervosas. Ana a reconheceu na hora. Você é a mulher que criou sua filha. Lourdes respondeu com honestidade dolorida. A mulher que devia ter te procurado e não procurou. A mulher que amou ela como se fosse dela, mas sabendo que não era. Ana respirou fundo. A ferida era grande demais para se fazer de forte. Você ficou com ela esses anos todos, disse devagar. Fiquei, Lourdes confirmou com a voz embargada, e faria tudo de novo para proteger ela. Mas dessa vez teria te procurado. Eu errei. Muito. Mas eu amei sua filha todos os dias. Ana olhou para Júlia. A filha a encarava com carinho, mas firme. Eu sei que tenho duas histórias, Júlia disse. A que começou com a senhora e a que continuou com ela. Ela apertou a mão de Ana. Mas a origem é aqui. Ana encheu os olhos de lágrima de novo. Virou-se para Lourdes. Obrigada por não ter deixado minha filha sozinha no mundo, disse, enfim. Não houve abraço entre as duas. Ainda não. Mas houve algo maior. Um começo de paz. Rogério entrou depois, cheio de medo. Se você me mandar embora, eu entendo. Ele disse de cara. Ana o encarou. Demorou alguns segundos até encaixá-lo na memória. Você trabalhava com o pai dela. Ela lembrou com um arrepio. Você estava lá naquela noite. Ele assentiu. Fui eu que tirei ela do telhado. Eu devia ter te trazido junto. Devia ter enfrentado ele. Devia ter feito tanta coisa que não fiz. Por que você voltou agora? Ana perguntou. Ele olhou para Júlia. Porque eu fiquei sabendo que você estava doente. E tive medo que você morresse, achando que sua filha tinha morrido também. Ana respirou fundo. Olhou para a filha, viva, respirando ao seu lado. Você salvou a minha filha 2 vezes, disse por fim. Uma naquela noite e outra agora. Rogério desabou num choro silencioso. E naquele choro havia algo muito parecido com alívio. Lá fora, na calçada em frente ao hospital, um homem assistia à movimentação pela janela do quarto. Era um rosto duro, envelhecido demais para pouca idade, mãos trêmulas, olhos vermelhos não só de álcool, mas de culpa. O pai. Ele não teve coragem de entrar. Viu a filha passando perto da janela, viu o jeito como ela segurava a mão de Ana, viu a pulseira brilhando. E entendeu, ali, sem ninguém dizer nada, que tinha perdido todos os direitos de estar naquela cena. Pegou o maço de cigarro, olhou, amassou e jogou fora. Pelo menos, murmurou sozinho. Dessa vez, eu não vou atrapalhar. E caminhou para longe, carregando os próprios fantasmas. Quando a noite caiu de vez, Júlia ajeitava o travesseiro da mãe. Eu posso voltar amanhã? Perguntou com medo da resposta, como se fosse uma criança pedindo para dormir na casa de alguém. Ana sorriu. Você pode voltar quantas vezes quiser,
Passei 22 anos te esperando. Não vou reclamar de você me visitar demais. As duas riram baixinho. Júlia beijou a testa da mãe. Eu demorei, mas achei meu caminho, disse com a voz embargada. Não foi você que demorou, Ana respondeu. Foi o mundo que te escondeu. Mas até o mundo cansa de mentir. Uma hora, a verdade acha a porta. Júlia olhou para ela por um momento longo, como quem repara e guarda cada traço. Ali, naquela cama de hospital simples, estava a origem de tudo. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que pertencia a algum lugar. Não era mais só Clara, não era só Júlia. Eram as duas coisas. Era a filha que sobreviveu ao fogo e à mentira. Era a filha que, depois de tanto silêncio, finalmente pôde ouvir e dizer a palavra que curava as duas. Mãe. E do outro lado da frase a resposta veio firme, segura, doída, mas inteira. Minha filha. A vida lá fora continuou. Ônibus passando, gente com pressa, celular vibrando, contas chegando. Mas dentro daquele quarto, naquela noite específica, o tempo se comportou diferente. Se curvou, se acalmou, se recompôs. Porque às vezes não é o fim da história que importa. É o reencontro que finalmente acontece antes que seja tarde demais. E assim, encerramos mais uma história. Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva para mais histórias como essa. E me fale nos comentários de onde você está assistindo. Ficarei muito feliz em saber em qual cantinho do mundo essa história chegou. Até mais.